Vamos aguardar o Pedro e os participantes chegarem. Boa noite. Estamos aguardando aqui o Pedro entrar e os demais participantes. Sejam bem-vindos. Educar para o Céu, Milton César Beraldo, meu primo. Sejam bem-vindos. Boa noite, Esther. Seja bem-vinda. Gente, se vocês... Hoje a live vai ser com Pedro Afonseca, presidente do Centro Dom Bosco, e nós vamos falar sobre um cisma, ou melhor, um caminho de cisma que está havendo no caminho sinodal alemão. Então, isso eu e o Pedro, nós vamos falar sobre isso nessa live. Só estou aguardando o Pedro entrar aqui na live. Eu vou mandar o convite para o Pedro. Só para eu ter uma noção, alguém de vocês já ouviram falar sobre esse caminho sinodal alemão que está acontecendo? Tem alguma dúvida também? Quem tiver dúvida pode escrever aqui nos comentários, que eu estou com papel e caneta aqui para anotar a pergunta de vocês, que eu vou passar para o Pedro durante a live para ele responder. Estou aguardando o Pedro entrar. Gabi, boa noite. Boa noite, Bruna. Estou aguardando o Pedro, como eu falei, mas enquanto o Pedro não chega, vamos também começando a rezar, né, antes da live, pedindo a bênção de Deus. Vamos começar. Persignum Crucis, de limites nostris, libera-nos Deus noster, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Actiones nostras, quesmus Domine, mentibus actiones nostras, quesmus Domine, aspirando preveni et adjuvando prosquere, ut cuncta nostra oratio et operatio, ate semper incipiat et pertequepta finiatur, per Christum Dominum nostrum. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Acabei de aceitar aqui o convite, o pedido do Pedro para entrar na live. Isso. Boa noite, Pedro. Salve Maria.
Oi, Pedro. Acho que Salve Maria Santíssima, tudo bem? a sua tela, a sua tela está travando aqui para mim. Será que está para todos que estão Você me ouve assistindo? bem? Oi, Pedro, não estou conseguindo ouvir. A Acho que sua agora tela normal. para mim também não está muito boa. Estão comentando aqui, ó, que a imagem às vezes trava. A minha ou a sua? A sua aqui estava travando para mim, mas agora está normal. Tá. Gente, se tiver travando aqui, vocês colocam nos comentários aqui se continua travando. Escreveu ali que normalizou, Pedro. Tá bom. Tá ok. Pedro, então, eu já comecei rezando com eles, mas vamos rezar mais uma Ave Maria, né, consagrando mais uma vez essa live à Virgem Santíssima, pedindo também a bênção de Nossa Senhora, a sua intercessão e a proteção de São José para nós e para a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedro, seja bem-vindo nessa live. Segunda live que nós fazemos juntos aqui, e a segunda também que eu faço aqui no meu perfil. Né? Eu acredito que é exatamente um mês atrás nós estávamos fazendo uma live sobre como começar o canto católico, e hoje para falarmos sobre o caminho sinodal alemão. Seja bem-vindo, Pedro. Boa noite, querido. Mais uma vez, salve Maria Santíssima. É um grande prazer estar aqui contigo para tratar deste assunto tão importante que alguns fiéis católicos brasileiros poderiam pensar que é algo muito distante da nossa realidade ou que não nos diz respeito, como se fosse um alarmismo, um terrorismo eclesiástico, mas não é o caso. É um assunto muito relevante, afinal, todos fazemos parte do mesmo corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, então é fundamental que nos importemos com o que acontece na Igreja Católica, na Santa Igreja Católica em solo alemão, e é impossível também não perceber realidades similares do que acontece na Alemanha, pelo menos em germe ou como um prenúncio aqui no Brasil. Então, de alguma maneira se aprofundar sobre esse assunto nos ensina a respeito daquilo que devemos fazer aqui no Brasil para evitarmos chegar numa situação tão grave quanto essa. Pedro, Você me ouve bem, querido? a última parte que o senhor estava falando aqui travou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa live, vou começar uma outra para ver se é a minha internet.
Eu não te ouvi e não tô te vendo. Às vezes a sua imagem some para mim. Eu não sei se as pessoas estão me vendo e me ouvindo bem. Mas A para mim Gabriela, a sua imagem. a Gabriela escreveu que agora que travou, mas ela escutou tudo perfeitamente. Aqui para mim Tá tem hora que bom. normaliza, tem hora que trava. Vamos seguindo assim. Caso voltar a travar, eu finalizo essa e começo uma outra. Tudo bem. Ô Pedro, e sobre esse sínodo, caminho sinodal alemão, né? Na verdade, eu queria que começássemos essa live, né, com o senhor colocando as suas primeiras considerações sobre esse tema do caminho sinodal alemão. Na realidade, é um assunto muito grave. Eu cheguei até a dar uma aula no sinodal alemão. Como o próprio nome já indica, ele não foi simplesmente um sínodo, né? Um sínodo de bispos alemães. A ideia de chamá-lo de caminho sinodal é justamente para mostrar que ele se desenvolveu ao longo de um tempo maior. Não foi simplesmente um período, um mês ou alguns dias, no qual um determinado, ou durante os quais um determinado número de bispos se reuniram para tratar de alguns assuntos. O caminho sinodal alemão, o chamado caminho sinodal alemão, ele se desenvolveu aí ao longo de alguns anos para tratar de assuntos extremamente polêmicos, delicados e já definidos pela Santa Igreja. Isso é que é o mais grave, porque você pergunta, né, no título da live de maneira muito pertinente se este caminho sinodal, esse assim chamado caminho sinodal, configuraria um cisma, né? Então é importante, no início da live, a gente definir o que é cisma pela lei canônica da Igreja, né? O cânon 750, né, do Código de Direito Canônico de 1983, o Código de Direito Canônico atual, o parágrafo 1º, né, do cânon 750 diz o seguinte, na realidade, perdão, é o cânon 751, que vai definir a heresia, a apostasia e o cisma. E, na realidade, eu vou ler as três definições porque elas estão no mesmo cânon e, a meu ver, é pertinente tratarmos das três noções aqui nesta live, por mais que o título fizesse referência apenas ao cisma. Cânon 751 chama-se heresia a negação pertinaz, após a recepção do batismo, de qualquer verdade que se deva crer com fé divina e católica, ou a dúvida pertinaz a respeito dela. Apostasia, o repúdio total da fé cristã. Cisma, a recusa de sujeição ao sumo pontífice ou de comunhão com os membros da igreja a eles sujeitos. Então esse é o cânon 751 e vale dizer que o catecismo da Igreja Católica, o catecismo amarelo do Papa João Paulo II, ele repete essas noções no parágrafo 2089, aqui na minha edição, que é aquela edição maior, é a página 550. Cisma. E, a meu ver, as três questões estão presentes, né, como, no mínimo, né, um risco neste caminho sinodal, neste chamado caminho sinodal, que trata de questões
muito delicadas. Eu até faço referência expressamente para aqueles que desejam se aprofundar mais no assunto, que assistam os conteúdos que estão no YouTube do Centro Dom Bosco. Eu gravei um vídeo, uma espécie de vídeo de denúncia a respeito do assunto. Depois nós fizemos uma live, o Bruno Mendes, que é diretor-geral do Centro Dom Bosco, fez uma live com o Dom Atanásio Schneider e o senhor Sepúlveda a respeito do assunto, e depois eu dei uma aula, numa das aulas de terça-feira que a gente disponibiliza no YouTube, eu dei uma aula no Centro Dom Bosco a respeito disso. Então, são 3 materiais, digamos assim, 3 vídeos longos que poderão tratar, e um deles, além de estar presente uma pessoa profundamente importante no catolicismo, no Senado, é um sucessor dos apóstolos, Dom Atanásio, que fala da questão. E ali, naquela oportunidade, eu pude esmiuçar bastante os pontos, né, principais do chamado caminho sinodal. Porque ali, naquele momento, nós decidimos agir por conta do risco que havia, e isso acabou acontecendo, de uma bênção coletiva a pares homossexuais. Uma parte do clero alemão, é importante dizer que não foram todos os sacerdotes, muito menos bispos, ao que parece nenhum bispo aderiu a esse ato, mas uma parte do clero, um bom número de sacerdotes alemães, resolveu se unir para dar uma bênção a pares homossexuais. Então, esse é o primeiro ponto que é questionado, ou era questionado, ou é até hoje, pelo chamado caminho sinodal alemão, a situação dos pares homossexuais, que é uma questão definida muito bem, diga-se de passagem, no catecismo da Igreja Católica, no catecismo do Papa João Paulo II. É uma parte, inclusive, do catecismo que está muito bem feita, e são os parágrafos, depois a gente até pode ler 2357 a 2359. O catecismo se manifesta expressamente a respeito da situação das pessoas que têm essa tendência homossexual, e especificamente a respeito, né, das pessoas que estão, né, em um relacionamento, digamos assim, pares homossexuais, digamos a palavra correta, que são, evidentemente, pessoas que estão numa situação irregular, pessoas que estão, infelizmente, em pecado mortal, e não podem, evidentemente, ter acesso aos sacramentos, estão fora do estado de graça, não podem, essa união, entre aspas, que não é união de forma alguma, não pode ser abençoada por sacerdotes católicos. Então isso é algo notório, que se depreende do próprio texto do catecismo e da doutrina da Igreja a respeito do matrimônio, que é muito clara, no sentido de que o matrimônio é entre homem e mulher, o matrimônio natural entre homem e mulher, e evidentemente o sacramento do matrimônio. O matrimônio foi elevado à dignidade de sacramento por nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui a gente já observa o início da revolução que existe nesse chamado caminho sinodal. Tem a questão também do celibato. São 4 pontos principais, né? A situação dos pares homossexuais, como eu falei, a situação do celibato sacerdotal, um questionamento à lei do celibato, que sem dúvida nenhuma, uma lei que ela não é, digamos, definitiva, não é um dogma de fé, mas é
uma disciplina eclesiástica já consolidada, especialmente na Igreja Católica de rito latino, né? Na qual nós estamos inseridos, digamos assim, e evidentemente os próprios sacerdotes da Alemanha. Então há toda uma revolução que, de alguma maneira, propõe o fim do celibato sacerdotal, tem uma visão completamente anticatólica do celibato, que é uma bênção para a igreja. Basta dizer que nosso Senhor Jesus Cristo foi celibatário. Imagino que não haja nenhum outro argumento necessário depois desse, e que todos nós seremos celibatários no céu, se assim for permitido chegarmos no céu, e assim esperamos em Deus. Então esse é o segundo ponto. Os pares homossexuais, o fim do celibato, a bênção aos pares homossexuais e a sua relação pecaminosa, o fim do celibato é gravíssima, porque a doutrina da igreja é muito clara. Somente pode ser ministrado a homens batizados, necessariamente homens. Essa é uma parte que nosso Senhor Jesus Cristo definiu. E sucessivos papas, até recentes, João Paulo II, Bento XVI e o próprio Papa Francisco já declararam publicamente que a igreja não tem poder para ordenar as mulheres. E, de fato, a igreja não tem poder. A igreja não institui os sacramentos. A igreja administra os sacramentos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a doutrina da igreja que está expressa no catecismo. E quando o caminho sinodal propõe a ordenação das mulheres, ou começa a propor de início que as mulheres tenham mais voz na igreja, que as mulheres estejam presentes, mas a gente sabe para onde caminha essa prosa, né? Essa prosa demoníaca, diga-se de passagem. E eles chegam a defender claramente a ordenação sacerdotal de mulheres, a ordenação de mulheres. E isso vai totalmente contra a doutrina da igreja e contra a manifestação de papas, inclusive do Papa Francisco. E aqui a gente já percebe claramente um contorno de cisma, porque é uma recusa de sujeição a um papa e ao ensinamento desse papa em consonância com a doutrina de 2000 anos, em consonância, em total consonância com a tradição. E o último ponto, antes de te dar a palavra, é acabar com a hierarquia eclesiástica, acabar com o sacerdócio. Então veja que tudo isso de alguma maneira aponta para o fim do sacerdócio, evidentemente o fim do celibato, a ordenação das mulheres, a bênção aos pares homossexuais. Sejamos muito claros aqui na live. Se você não quiser ser tão claro assim, eu te entenderei, mas nós sabemos da força que tem o lobby gay em inúmeras dioceses da igreja. Então, quando se fala aqui da bênção aos pares homossexuais, com todo respeito aos sacerdotes da Alemanha, em muitos casos é um advogar em causa própria. São bispos que advogam em causa própria, sacerdotes que advogam em causa própria, porque querem que essas uniões pecaminosas nas quais eles próprios estão inseridos sejam abençoadas pela igreja, ou possam ser abençoadas. Então veja que tudo, no final das contas, gira em torno do sacerdócio. E o último ponto é o golpe de misericórdia no sacerdócio, que é a subversão da hierarquia eclesiástica, na qual há uma parte da igreja, que é a igreja docente, é o clero, é a igreja que ensina ou deveria ensinar, e há uma outra parte, que é a igreja discente, que são os fiéis leigos que devem ser conduzidos, são as ovelhas. Então, uma subversão dessa realidade, que também foi definida por nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja ela é hierárquica
desde o início. Então, essa promoção do protagonismo leigo, de uma igreja, ao invés de uma igreja vertical, digamos, uma igreja horizontal. Então, são esses os 4 pontos. A bênção aos pares homossexuais, o fim do celibato, a ordenação das mulheres e a subversão da estrutura hierárquica da igreja com um protagonismo leigo, uma uniformização do papel do leigo e do papel do clero, dos sacerdotes, os leigos que são colocados em pé de igualdade. Só para te dar a palavra e fechar aqui, o Catecismo de São Pio X é muito claro quando ele se questiona aqui na página 55 dessa edição aqui da editora Permanência, quem são os que se encontram fora da verdadeira igreja? Encontram-se fora da verdadeira igreja os infiéis, os judeus, os hereges, os apóstatas, os cismáticos e os excomungados. E aí vem a pergunta 229. Quem são os cismáticos? Os cismáticos são os cristãos que, não negando explicitamente dogma algum, se separam voluntariamente da Igreja de Jesus Cristo ou dos legítimos pastores. Quem são os hereges? Os hereges são as pessoas batizadas que recusam com pertinácia crer em alguma verdade revelada por Deus e ensinada como de fé pela Igreja Católica. Por exemplo, os arianos, os nestorianos e as várias seitas dos protestantes. Quem são os apóstatas? Os apóstatas são aqueles que abjuram, isto é, renegam com ato externo a fé católica que antes professavam. Então, para responder à pergunta que você fez no título da live, me parece muito claro que o caminho sinodal alemão ele tende ao cisma, mas também é importante dizer que, para além do cisma, há inúmeras heresias ali presentes, negações de verdades de fé, de questões definidas absolutamente e definitivamente pela igreja, que conduz para uma apostasia. É difícil pensar que esses homens que conduzem o chamado caminho sinodal alemão tenham fé católica. Não se trata simplesmente de heresia, me parece, mas sim de cisma, claramente cisma, e inúmeras heresias que, em conjunto, levam aqueles que as sustentam para a apostasia, para a perda total da fé. Eu definiria, assim, esse chamado caminho sinodal. Pedro, muito bem ponderado, e eu até ressalto aqui, né, que quando o senhor falou sobre os papas já haverem definidos, né, sobre essa questão de ordenação de mulheres, e até mesmo a carta apostólica do Papa João Paulo II, Ordinatio Sacerdotales, em que ele mesmo diz, né, que a igreja não tem a faculdade de administrar a ordenação sacerdotal para as mulheres, e que isso seja definido. Né? A igreja não tem essa faculdade, o Santo Padre não tem essa autorização. E sobre a homossexualidade, cabe muito bem ressaltar, porque no clero, no bispado, entre os sacerdotes, existem entre eles essa questão. Tem um bispo de uma determinada diocese, que esses dias eu até vi um vídeo no YouTube, em que ele diz uma coisa totalmente fora, né, da verdade, em que ele diz que o homossexualismo é um dom. Então, isso ele coloca uma questão, né, é uma heresia em que entra numa questão que ele se coloca em risco, coloca também as pessoas dentro desse risco, né, de não estarem em comunhão com a igreja. E sobre essa questão de cisma, eu assisti, né, o vídeo do Centro Dom Bosco, que o Bruno e o senhor Sepúlveda fizeram com o Dom Atanasius, em que Dom Atanasius até mesmo fala que está em um caminho de cisma, em que pode também
concluir com isso de os bispos alemães constituírem uma nova igreja, uma seita com cara de católica, né? E isso não diria que o que está acontecendo atualmente já se concretiza num cisma, porque eles ainda reconhecem a autoridade do Santo Padre, o Papa Francisco. Mas isso está no caminho de cisma e isso é uma grande heresia o que está acontecendo. Nessa grande heresia pode se concluir de ser constituída uma seita por esses bispos com cara de igreja católica. Mas aí eu quero fazer a seguinte pergunta. Esse cisma que nós estamos nos referindo, eles também podem se concretizar, por exemplo, com a bênção que os padres, os bispos querem dar aos homossexuais? Então, esse cisma pode se concretizar através dessa e tantas outras práticas heréticas que eles desejam? Eu entendo que sim. Aqui, claro que haverá sempre uma discussão, tanto a respeito da heresia, da apostasia, como do cisma. Há que se distinguir, né, a heresia formal, a apostasia formal, o cisma formal, da heresia material, a apostasia material e o cisma material. Aqui é evidente que falamos apenas dessas realidades que são canônicas, como nós já dissemos, são objetivamente também pecados contra o primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, mas são realidades canônicas, definidas pela lei canônica da Igreja também. E é evidente, num sentido formal, formalmente, só a Igreja pode declarar, só a Igreja, ou seja, o magistério da Igreja, o Papa e os bispos em comunhão com ele, as autoridades eclesiásticas, apenas eles têm o poder para declarar que alguém incorreu em heresia, apostasia ou cisma formalmente. Nós aqui estamos a falar simplesmente num sentido material, ou seja, se a matéria poderia configurar heresia, apostasia ou cisma. É esse o ponto. Que isso fique muito claro, e até me desculpe se não deixei isso claro desde o início. Se eu falo aqui, se eu nego uma verdade de fé aqui na live, isso pode configurar, né, e claramente configurará uma heresia, mas no sentido material. Eu não serei um herege no sentido formal, até porque a heresia depende da pertinácia, da persistência de uma declaração formal da igreja. Mas eu entendo que sim, em um sentido material, quando os bispos da Alemanha se colocam contra o Santo Padre em uma definição que foi dada de maneira categórica, absoluta e definitiva, no meu entendimento, materialmente, isso configura uma recusa de sujeição ao Papa, porque é isso que a lei canônica afirma. Eu lerei de novo aqui, no cânon 751. Cisma, a recusa de sujeição ao sumo pontífice ou de comunhão com os membros da igreja a ele sujeitos. Então, não é apenas quando Pedro, eu não estou te escutando.
Oi, Pedro. Gente, eu vou convidar o Pedro aqui mais uma vez, que caiu a live. É como alguém tinha comentado ali. Devido ao tema, vocês sabem que esse aplicativo Instagram está derrubando os perfis das pessoas que não se adequam com a esquerda. Né? Então, devido ao tema, certamente é o Instagram que está derrubando essa live. Não tenho dúvida nenhuma. É como o Educar para o Céu aqui havia colocado nos comentários. Mas eu mandei um novo convite aqui para o Pedro. Eu vou reenviar o convite, que eu acho que não deu certo aqui. Oi, Pedro. Oi, querido. Alguém tinha comentado aqui que certamente é um Instagram também que pode estar derrubando a live, porque como a gente sabe, esse aplicativo está derrubando perfis de pessoas que não se adequam com a esquerda. Então, devido ao tema, pode ser que seja um Instagram talvez derrubando, né? Como alguém comentou aqui, e eu não tenho dúvida de que pode ser isso. Entendi. É verdade. É verdade. Porque aqui tem hora que fica normalizado, e eu acho que não seja só por causa da internet. Mas se o senhor quiser, pode retomar da onde o senhor tinha parado aqui, que eu não consegui ouvir a partir de uma parte. Bom, aquela distinção que eu fiz entre heresia, apostasia e cisma, formais e materiais, essa parte vocês ouviram? Você ouviu, Rafael? Eu não consegui ouvir essa parte. Tá, então eu vou retomar daí. Ok. É uma distinção que eu poderia ter feito no início da live. E até me desculpo por não tê-lo feito, mas eu faço agora. Diferenciar a heresia, a apostasia e o cisma formais da apostasia, heresia e cisma materiais, né? Nós não temos qualquer competência, legitimidade, poder para dizer que alguém incorreu em heresia, apostasia ou cisma em sentido formal. Só a igreja pode declarar isto depois do processo canônico competente, mesmo que seja um processo sumário, um processo breve. Só a igreja tem competência para emitir esse juízo. Então é evidente que tudo que falarmos aqui, tudo que dissermos a respeito de heresia, apostasia ou cisma será num sentido material. Ou seja, a matéria pode configurar heresia, apostasia ou cisma. Se eu falo, Deus me livre e guarde, mas se eu nego uma verdade de fé aqui na live, eu não serei um herege no sentido formal. Até porque a heresia, para ficar configurada formalmente, ela depende de pertinácia, de persistência. A pessoa precisa estar obstinada no seu erro. Mas materialmente, sim, eu incorrerei, ou poderia incorrer em heresia. E você havia perguntado a respeito do cisma. Eu entendo que sim. Materialmente, o caminho sinodal alemão, o chamado caminho sinodal alemão, pode configurar, apontar ou se dirigir para um cisma no sentido
material da palavra, da definição. Porque não se trata simplesmente de uma realidade mais drástica, mais dramática, de fundação de uma nova igreja. Quando eu afirmo, o Papa Francisco não é Papa, eu pertenço a uma igreja diferente da igreja do Papa Francisco. É evidente que aqui é uma afirmação muito mais drástica, mas quando eu não me coloco sob a sujeição, quando eu não me sujeito àquilo que o Papa determina diretamente, claramente eu me recuso a me sujeitar, evidentemente a gente precisa aqui tocar um ponto muito interessante, porque quando se trata da liturgia tradicional, quando se trata da missa de sempre, se alguém, por exemplo, vem a público para dizer que o motu proprio Traditionis Custodes está em desacordo, por exemplo, com a bula Quo Primum Tempore do Papa São Pio V, aí essa pessoa é chamada de cismática, logo de cara. Quando aqui é evidente que há ali um desacordo. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas o ponto é, quando se trata da defesa de realidades tradicionais, aquele que as defende é chamado de cismático no primeiro minuto. Quando se trata de progressismo, de modernismo, quando se trata de negação da tradição, negação da doutrina da igreja de sempre, não há que se falar em cisma. As pessoas ficam cheias de dedos, cheias dos mais diversos escrúpulos. Então é evidente que aqui há um descompasso. Se há uma determinação do Santo Padre que está em total acordo com a doutrina de sempre da Santa Igreja, com a sagrada tradição, como são as determinações, as declarações a respeito do celibato sacerdotal, do pecado que é a situação das pessoas que estão nas chamadas uniões sexuais, a impossibilidade de ordenação de mulheres, a estrutura hierárquica da igreja. Tudo isso foi definido não somente pelo Papa Francisco, mas pelos papas que o antecederam de maneira definitiva, clara. Se eu não me sujeito a isso, sim, no meu entendimento aqui, há sim um cisma em um sentido material, ou no mínimo um caminho para um cisma, mas a rebeldia é tamanha e tão clara e tão direta que eu considero sim que há ali já um princípio de cisma da parte de algumas autoridades eclesiásticas alemãs. E sobre a gente falando, né, de caminho sinodal, qual a diferença? Eu sei que o caminho sinodal ele é o começo de um sínodo, é isso mesmo? Qual que é a diferença? É uma curiosidade minha mesmo. Não, na realidade não. Eles chamaram de caminho sinodal justamente porque ele não teria a duração de um sínodo, que é uma duração menor. O sínodo perdura por menos tempo, é uma realidade mais simples, né? Menos complexa, mais breve. Reúnem-se os bispos e eles debatem alguma determinada matéria durante um tempo, ali há alguns meses, né, digamos assim, de trabalho, mas o sínodo propriamente dito dura alguns dias, dentro de um mês, em geral. No caso do caminho sinodal foram anos. E nem apenas bispos, né? Havia inúmeras outras pessoas ali presentes, mulheres das mais diversas, fiéis leigos dos mais diversos, religiosos, religiosas, bispos, sacerdotes, em geral, né, ou talvez até todos, mas não posso afirmar, heterodoxos, né, sem fé católica no final das contas. E a ideia de caminho sinodal, né, porque a gente pega essa palavra do sinodal, da sinodalidade, ela já é extremamente problemática, né? Não é o assunto da live, mas nós iniciamos há um pouco tempo na Igreja Universal um sínodo da sinodalidade, né? Um sínodo que vai discutir a sinodalidade. Isso é assustador, porque hoje há toda uma proposta
de subversão da estrutura hierárquica da igreja e de descentralização do poder na igreja, em que o poder do Santo Padre, do Vigário de Cristo na Terra, é retirado em favor das conferências episcopais. Aí entra aquela noção também problemática, e muito problemática, da colegialidade. Então, aqui unem-se duas palavras que em si não são problemáticas, mas que no contexto atual da igreja são extremamente perigosas: caminho e sinodal. Então essa malfadada, essa demoníaca, poderia dizer, sinodalidade unida a essa palavra que é belíssima, caminho, que é uma palavra até utilizada na Escritura, no livro dos Atos dos Apóstolos, a respeito dos próprios cristãos ali na igreja primitiva. Mas o caminho hoje tem todo esse contexto de algo que se prolonga no tempo, de algo que não é definido, não é claro, é fluido, pode mudar, pode se desenvolver. E quando se unem as duas palavras, caminho sinodal, o objetivo é esse, né? É subverter a doutrina da igreja. E também tem esse significado temporal, porque o caminho sinodal se prolongou por muito mais tempo do que um sínodo normalmente se prolonga. E nesse caminho sinodal que está acontecendo, qual é a posição do Papa e qual é a atual posição da Igreja quanto a esse sínodo? O Papa já tem se posicionado de forma formal, e qual seria essa formalidade, se o Papa ainda não se posicionou, de que forma ele poderia se posicionar? Talvez igual os outros papas fizeram, por exemplo, fazendo uma admoestação, uma forma de um credo para professar a verdadeira fé. Se o Papa ainda não se posicionou, qual deveria ser a posição dele? Rafael, é difícil dizer, né? Em uma pesquisa breve pela internet, até porque não há, é importante dizer, não há uma declaração formal do Santo Padre a esse respeito. Se houvesse, nós teríamos que trazer esse documento aqui na live, né? Mas há manifestações informais, né? Não somente do Santo Padre, mas de diversas autoridades eclesiásticas. No caso dessas diversas autoridades eclesiásticas, há manifestações bem duras, bem claras, bem diretas, de que o caminho sinodal alemão é um mal. Fala-se em inúmeras dessas manifestações em cisma, em heresia, em apostasia. Da parte do Santo Padre, as manifestações que eu consegui encontrar são mais indiretas, mais tímidas, mas que chegam a manifestar uma preocupação a respeito dos rumos do caminho sinodal alemão. Eu me deparei com notícias, com matérias que colocavam o Santo Padre, o Papa Francisco, com uma atitude de preocupação. Contudo, me sinto na obrigação de dizer, já que a pergunta foi essa, de que são manifestações, na minha humilde visão, extremamente tímidas e que ficam muito aquém do que seria necessário. E eu até te peço desculpas, porque não é esse o assunto da live, mas a gente precisa comparar as realidades. A gente precisa comparar as realidades. Quando a gente vê a mão de ferro ali, claríssima, a dureza do motu próprio Traditionis Custodes, as realidades, os sacramentos celebrados nos seus ritos tradicionais, e a gente compara essa timidez e essa leveza com o caminho sinodal alemão, com as quais o caminho sinodal alemão é tratado, chama muito a atenção. E fica muito evidente que são manifestações que estão muito aquém do que deveria acontecer. É claro que há uma série de penas canônicas que poderiam ser aplicadas, desde uma advertência, desde uma admoestação, uma exortação. Contudo,
você perguntou o que eu acho que deveria ser feito nessa altura do campeonato, na qual já estamos muito atrasados, porque afinal são anos aí, né? O mal já estava anunciado há anos atrás, há uns 2 anos atrás, quando esse caminho sinodal foi divulgado, já estava claro o que iria acontecer. Nesse momento eu entendo que alguns dos responsáveis, humildemente, eu entendo que deveriam ser excomungados, entende? Rafael, me parece que a matéria é muito clara para a excomunhão de boa parte, eu utilizarei entre aspas aqui, boa parte desses padres sinodais, que muitos deles nem sacerdotes são, né? Mulheres, como eu falei, ou mesmo homens leigos, mas há matéria para excomunhão de boa parte dessas pessoas, porque são claramente um perigo para a fé, e já incorreram, a meu ver, isso só a igreja pode declarar, mas materialmente já incorreram sim em heresia, estão a caminho de apostasia, e aí tem a questão do cisma mesmo. É importante dizer que o Vaticano, com a chancela do Santo Padre, do Papa Francisco, proibiu a bênção de pares homossexuais, e mesmo assim, inúmeros sacerdotes alemães foram adiante e abençoaram os pares homossexuais. Então, se isso não é matéria para excomunhão, eu não sei o que é. Porque a gente olha do lado daqueles que defendem a tradição, as penas são as mais duras, inclusive já houve excomunhões no passado. Do lado progressista, modernista, herético, não conseguimos observar o mesmo rigor. Isso chama muito a atenção. Exatamente, porque antes, né, se excomungava porque se levava a sério. A partir do momento que esse modernismo tem crescido na igreja, eu acredito que a partir do concílio, talvez, não foi? Que começou essa crise maior de um modernismo que já acontecia antes do concílio, que até o Papa São Pio X já batia de frente com o modernismo, mas eu acho que foi piorar essa situação após o concílio, não foi? Fugindo um pouco do tema, mas só para a gente entender quando começou essa crise modernista, até mesmo de apostasia, e a partir daí muitas excomunhões foram revogadas e já não começaram a ser mais aplicadas com rigor com que deveria, não é? Exatamente, você falou muito bem, é um problema pré-conciliar, é um problema que antecede o concílio, contudo, ele se agrava muito após o Concílio Vaticano II. É uma crise de autoridade que a gente observa na igreja hoje, em que, infelizmente, as autoridades eclesiásticas não punem e não disciplinam, não castigam, como qualquer pai é chamado a fazer. Quem tem filhos sabe que em muitos momentos o castigo é necessário, a punição deve ser aplicada, nós devemos ser justos. E há toda uma complacência para o erro, para aquilo que subverte a doutrina da igreja. Então, sem dúvida nenhuma, essa situação se agrava demais, essa crise de autoridade, depois do Concílio Vaticano II. E cumpre dizer, né, para já fazer um paralelo importante, que nós aqui da Igreja do Brasil, quando nós olhamos, por exemplo, para realidades como a campanha da fraternidade do último ano e a própria presença da teologia da libertação na América Latina e especialmente no Brasil, a gente percebe que o caminho sinodal alemão também aponta para o Brasil. Eu até dei a aula que eu dei existe um livro muito bom que fala sobre o Concílio Vaticano II, que é o Reno se derrama no Tibre, né? Do padre Ralph Whittingham. É um padre
do verbo divino, né, um verbita, que foi jornalista durante o concílio. Ele fez um livro muito bom, que fala da influência das autoridades eclesiásticas dos países banhados pelo Rio Reno no Concílio Vaticano II. E eu dei uma aula, eu fiz uma brincadeira com esse título, O Reno se derrama no Amazonas, e foi justamente nessa aula que eu falei do caminho sinodal alemão, em que eu falava que o caminho sinodal alemão também aponta para cá e também contamina a igreja do Brasil. Basta olhar a ameaça constante, que é a teologia da libertação na igreja do Brasil, e também o que foi proposto para nós na campanha da fraternidade do ano passado, e o que é proposto esse ano, em que se falará de educação, mas se a gente se aprofunda no texto base e em promoção de Paulo Freire e dos seus ensinamentos péssimos e da subversão da educação que ele promove, dentre outros inúmeros problemas. Então veja que não foi só no ano passado. No ano passado, de fato, eles erraram mais a mão, eles exageraram mais. Mas todos os anos, na campanha da fraternidade, a gente se depara com essa ameaça, digamos, do caminho sinodal alemão chegar ao Brasil, que foi o sínodo da Amazônia, por exemplo, muito que abrangeu em grande parte o Brasil, né, já que boa parte da Amazônia está em solo brasileiro. Então eu faço já esse paralelo até para te devolver a bola, te devolver a palavra, de que nós, fiéis católicos brasileiros, como eu dizia no início da live, da outra live, nós devemos nos preocupar com o caminho sinodal, em primeiro lugar, porque pela comunhão dos santos estamos unidos aos fiéis católicos da Alemanha, mas também porque o Reno se derrama sobre o Amazonas. A subversão proposta pela Igreja Católica presente na Alemanha é a mesma subversão proposta por inúmeros bispos, inúmeras autoridades eclesiásticas brasileiras e, inclusive, boa parte da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E aí, claro, incluídos os bispos e os próprios fiéis leigos que fazem parte da estrutura da CNBB. Linkando sobre essa atenção também que todos nós devemos ter, agora voltando para nós leigos, diante dessa situação, diante dessa crise, qual é a atitude que nós leigos devemos ter? Antes do senhor ter a palavra, eu até quero aproveitar diante dessa pergunta, que além de ser minha, alguém também já tinha feito aqui. Uma coisa que a gente tem que saber é quando até mesmo o Papa, o Padre ou o Bispo falam alguma coisa que não estão de acordo com a moral da Igreja, é importante a gente não obedecer, bater de frente e mostrar a verdade. Né? É o que até mesmo o Centro Dom Bosco sempre faz. É a atitude que nós também devemos ter. Né? Quando o Papa, o Bispo, fala uma coisa que não está no catecismo da Igreja, que não esteja na doutrina da Igreja, que não esteja voltado aos pilares da fé, é uma coisa que nós nem temos o dever de obedecer. Porque ali nós estaremos desobedecendo a doutrina da Igreja, né? Devido a uma atitude imoral de um clérigo, de uma autoridade da Igreja. Eu até recomendo, Pedro, antes do senhor falar, esse livro que eu comprei, Pilares da Santa Igreja, né? Que pode ser adquirido pelo Centro Dom Bosco. Que, através de Berger, é assim mesmo, Pedro? Perdão, eu não ouvi você falar. O autor desse livro, Pilares da Santa Igreja, o nome do padre se pronuncia Padre Shed Ripperger, né? Se eu não me engano, é um padre da Fraternidade São Pedro, lá dos Estados Unidos, é Shed Ripperger, se eu não me engano. Eu tenho esse livro aqui, eu posso até...
Isso. Isso. Então, eu até recomendo, né, para as pessoas, para lerem esse livro, para entender e saber os pilares da Santa Igreja. Né? Porque quando o clero, até mesmo nós leigos, um catequista, né, não está de acordo, em comunhão com a doutrina da igreja, com o catecismo, com os pilares, ele não está sendo ali verdadeiro e nem dizendo o que a igreja realmente ensina, né? Então, passando a palavra para o senhor e relendo a pergunta aqui, qual a atitude que os leigos devem ter diante dessa situação de crise na igreja, diante do caminho sinodal alemão, diante de tantas outras crises que existem na igreja? Então, querida, só para botar também os pingos nos is nessa questão tão difícil que você colocou tão bem, mas assim, é importante dizer que não é uma situação normal nenhuma autoridade eclesiástica, e muito menos, claro, o Santo Padre e o Papa, ensinar o erro, ensinar algo que está em desacordo com a doutrina da igreja. Então é importante dizer que nós não devemos transformar, digamos, a exceção em regra e nos colocarmos como se fôssemos juízes das autoridades eclesiásticas e muito menos, evidentemente, do Santo Padre e o Papa. Contudo, é importante dizer que pode acontecer essa situação. Infelizmente, ela pode acontecer e nesse caso, independentemente de se tratar de uma autoridade eclesiástica ou mesmo do Santo Padre e o Papa, caso fique configurado esse desacordo de algo que é dito ou feito com a doutrina, com a fé e a moral de sempre, sem dúvida, o dever do fiel nessa situação excepcional é resistir silenciosamente, sem expor desnecessariamente a autoridade eclesiástica, a não ser que isso seja estritamente necessário, mas com virtude, sem dúvida nenhuma, nessa situação, o nosso dever é resistir, nos mantermos católicos. Isso é muito importante de ser dito. E eu faço referência a uma aula que eu dei no Centro Dom Bosco, que é a obediência diante da iniquidade. Ela está dividida no nosso canal em 2 vídeos, e ali eu falarei não só a respeito de questões de fé, eu falarei também de questões atinentes a essa ditadura sanitária que nós vivemos. Essa semana, por exemplo, com a proximidade aí de um carnaval fora de época, que acontecerá no mês de abril, o prefeito do Rio de Janeiro resolveu dizer que as máscaras não são necessárias nem nos locais fechados. Então, a gente já sabia disso há algum tempo, graças a Deus, mas do dia para a noite as máscaras se tornaram desnecessárias. Na semana passada elas eram itens essenciais. Então a gente percebe claramente que a obrigatoriedade da utilização das máscaras, diante do que aconteceu aqui no Rio e em inúmeros outros lugares, é uma lei má, uma lei iníqua. Então, esse princípio de que eu devo obedecer antes a Deus do que aos homens, é um princípio que está lá no livro dos Atos dos Apóstolos. São Pedro afirma para o Sinédrio: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é um que Santo Tomás coloca na Suma Teológica, de que uma lei iníqua, uma lei má, sequer lei é. Ela perde o seu caráter de lei, ela não é lei. Então, evidentemente, eu não devo obedecer. Então, esses 2 princípios, eles se aplicam de maneira clara, não apenas às normas referentes à vida de fé, mas à vida em geral. Eu devo obedecer e fazer a santa vontade de Deus, e buscar fazer a santa vontade de Deus. Quando as vontades humanas estiverem em desacordo com a vontade de Deus, mesmo que se tratem de autoridades civis ou eclesiásticas, nesse caso eu devo resistir. Nessa situação excepcional eu devo resistir. E como fiéis leigos, que foi a sua pergunta, em primeiro lugar nós temos que rezar, né? A primeira atitude é a oração.
a oração e a penitência, que também é oração. Então nós devemos rezar, nós devemos fazer penitência, nós devemos, inclusive estamos aí no tempo da Quaresma, é fundamental que a igreja da Alemanha, e essa igreja que verdadeiramente sofre por conta de todas essas crises, é fundamental que essa igreja esteja nos nossos corações, nas missas que assistimos, nos terços que rezamos, nas orações pessoais que fazemos. É fundamental que rezemos por essa igreja que sofre tanto em função das crises que a assolam. Isso é fundamental. Isso tem que estar muito claro para nós, que a nossa primeira atitude é sempre a oração e a penitência. Mas claro que atrelados a isso, o estudo, né, que também é vida interior, então eu devo me aprofundar no assunto, eu não posso ficar alheio a esse assunto, principalmente porque são irmãos meus que estão em sofrimento, filhos da igreja que estão em sofrimento, mas também porque são ameaças que pairam sobre a Igreja Católica no Brasil. Então é fundamental que eu esteja bem informado. Então, além da oração, da penitência, que eu estude, que eu me aprofunde, que eu me forme a respeito desse assunto. E claro, depois da oração e do estudo, depois da vida interior, a vida exterior, que é a vida de apostolado. Fazer apostolado a esse respeito significa esclarecer as pessoas a respeito dessa ameaça, esclarecer as pessoas a respeito do caminho sinodal alemão, de como ele prejudica a Santa Igreja, de como ele configura uma ameaça ao sacerdócio católico, uma ameaça à Igreja, um princípio de cisma e de apostasia diante de tantas heresias que são propostas. Pedro, nós já estamos caminhando para o final da live e eu quero ler duas perguntas que duas pessoas fizeram a respeito do tema. Uma já foi respondida, né? Que eu agora vi a pergunta aqui e notei que eu até respondi, mas se o senhor quiser fazer um complemento, o que fazer para saber se o padre diz a verdade da fé católica? Não, na realidade, assim, é fundamental dizer novamente, nós não somos juízes das autoridades eclesiásticas e não devemos nos comportar como tal. É aquilo que Nosso Senhor nos alerta no Evangelho, foi até um Evangelho lido na Santa Missa nos últimos dias. Eu não posso olhar, buscar o cisco que está no olho do meu irmão sem tirar a trave que está no meu. Então, eu, como fiel leigo, não tenho que me colocar na atitude de juiz, de inquisidor, ou de alguém que busca erros nas autoridades eclesiásticas. Não é essa a dinâmica. Porque há uma grande hipocrisia a esse respeito, eu preciso dizer, Rafael, eu aproveito. Quando a gente começa a falar de assuntos duros na igreja, algumas pessoas falam conosco como se nós fôssemos cruzadinhos de Facebook, fôssemos polêmicos pela polêmica, ou como se nós inventássemos os problemas para crescer com eles. E não é o caso. Não é essa a dinâmica. Eu não me coloco na posição de juiz. Eu não me coloco na posição de inquisidor. Eu não me coloco como alguém que está acima da autoridade eclesiástica. Não é essa a dinâmica. A dinâmica, o primeiro momento dessa dinâmica é o erro. É aquilo que está em desacordo com a doutrina. Quando eu falo aqui de doutrina, de maneira clara, a fé de sempre e a moral de sempre. Então, a partir do momento que uma autoridade eclesiástica alemã afirma que vai abençoar a união de um par homossexual, é evidente que isso ofende o meu sensus fidei, o senso da fé. Se eu sou um fiel católico bem formado, que conheço a doutrina da igreja a respeito do matrimônio, do sacramento do matrimônio, que conheça a doutrina da igreja a respeito do 6º mandamento da lei de Deus, não pecarás contra a castidade,
que conheça a doutrina da igreja a respeito do homossexualismo, do ato homossexual, que é declarado imoral pela igreja e sempre foi declarado imoral, e eu olho para um sacerdote que afirma que vai abençoar uniões de pares homossexuais, isso ofende, isso emitir um juízo claríssimo. Isso está errado. Isso está em desacordo com a doutrina da igreja. Isso está em desacordo com a moral, a fé da igreja. E aí sim eu vou resistir. Na maioria das vezes eu vou resistir em silêncio, interiormente. Não é chegar no Facebook, o padre tal, é um herege, é um apóstata, é um cismático. Não, não se trata disso. Se trata de resistir para que eu não perca a fé. Porque se eu ouço essa notícia, se eu tomo conhecimento desse fato e considero normal, eu deixei de ser católico. É esse o ponto. Se eu não resisto, eu deixo de ser católico. E parece que essas pessoas não entendem isso. Essas pessoas que criticam quem comenta qualquer fato relacionado com aquilo que nós chamamos de crise da igreja, parece que elas vivem em outro mundo. Parece que, eu já falei na minha última aula, não é nem mais o avestruz, porque o avestruz ele só coloca a cabeça no buraco. Essas pessoas elas abrem o buraco e pulam inteiras lá dentro. Parece que elas estão fora da igreja. Porque quando eu me manifesto a respeito disso, de maneira privada ou pública, quando necessário, significa me manter católico, me manter são. Porque se eu ouço esses absurdos e não resisto, ao menos interiormente, eu deixei de ser católico. E isso é muito grave. Então, respondendo a pergunta de forma direta, como perceber o erro? Sendo católico, conhecendo a doutrina da Santa Igreja, conhecendo a fé da Igreja e a moral da Igreja. Quando houver uma declaração ou um ato em desacordo com a doutrina, o meu sensus fidei vai apitar, vai indicar que há algo de não católico naquela manifestação e naquele ato. E eu interiormente, na maioria das vezes em silêncio, discretamente resistirei e me manterei católico. É apenas isso. Manter-se católico, manter-se são. Linkando isso, o sensus fidei também, né, até apitou, porque são coisas graves a esse respeito do tema que nós estamos falando do sino do alemão. São heresias, contrariedades muito graves de coisas que a igreja declara, como o senhor mesmo falou do catecismo da Igreja Católica a respeito do homossexualismo. A igreja, ou melhor, o catecismo vai dizer lá no parágrafo 2357 que a homossexualidade é uma depravação grave. Né? Sim. E o clero alemão querer dar a bênção para pares homossexuais está indo de acordo com uma depravação grave, que a igreja julga depravação grave. Bem como essa outra coisa gravíssima, né, a ordenação de mulheres, que a igreja, como repito o que eu falei antes, que até o Papa João Paulo II havia dito que a igreja não tem a faculdade de administrar o sacramento da ordem para as mulheres. Né? Nem o diaconato, acredito eu, na minha humilde opinião, nem o diaconato. Né? E a segunda e última pergunta que fizeram é de uma pessoa que diz que acompanha as mensagens de Garabandal e a pessoa pergunta se essa apostasia que está acontecendo no sino do alemão tem a ver com as mensagens de Garabandal. E eu quero incluir também uma pergunta minha nessa, também que cabe,
se também, além de ter a ver com a profecia de Garabandal, aí vem também a minha pergunta pessoal junto com essa, se também tem a ver com a profecia, a mensagem de Nossa Senhora de Fátima aos pastorinhos a respeito da apostasia. Assim, sendo bem transparente, bem sincero, eu estou muito longe de ser um profundo conhecedor da mensagem de Garabandal. Eu preciso estudar mais a esse respeito. Já ouvi falar bastante coisa, mas sempre da parte de amigos, pessoas próximas, pessoas queridas, mas não é o mesmo que estudar, que ler as mensagens, estudar aquilo que os videntes falam. A mensagem de Fátima, claro, eu já estudei mais, mas também estou muito longe de ser um profundo conhecedor. Eu confesso que tenho um pendor interior nesse momento para me aprofundar nas mensagens marianas, especialmente de La Salette para cá, digamos, mas eu ainda não o fiz. Ou fiz, mas não como deveria, da maneira profunda como deveria. Já o fiz de maneira mais superficial, mas entendo que sim, não tenho condições, mesmo que eu tivesse estudado, de afirmar, porque isso apenas Deus ou a igreja na sua autoridade, se trata do cumprimento exato dos alertas feitos por Nossa Senhora nessas aparições. A aparição de Fátima, claro, é importante dizer, já reconhecida pela igreja como uma aparição de Nossa Senhora. De Garabandal, não. É importante fazer essa depósito da fé, não se trata de dogma de fé. Nós podemos crer ou não até naquelas aparições que a igreja referenda. Não se trata de fé, não se trata de artigo de fé. Mas o fato é que, sem ter a capacidade de afirmar que se trata do cumprimento exato, mas sim, entendo que nós podemos concluir que se trate do cumprimento mesmo que parcial dessa apostasia sobre a qual Nossa Senhora fala, tanto na aparição de Fátima, como na aparição de Garabandal e em outras aparições como essa que eu citei, a aparição em La Salette. Fala-se de uma apostasia no próprio clero, inclusive. A aparição de Nossa Senhora em La Salette ela é muito dirigida ao próprio clero, a uma apostasia no clero. Então, isso que acontece na Alemanha, se nós pensarmos, por exemplo, também nos erros que a Rússia espalharia pelo mundo, como Nossa Senhora alerta em Fátima, os erros que são... Pedro, travou aqui para mim. Pessoal, caiu aqui. Eu convidei o Pedro novamente para entrar. Só um momento. Isso. Voltei? Agora voltou, Pedro. A Alemanha foi um país que sofreu muito na história recente da humanidade. Se nós pensarmos em todos os revolucionários que ou eram alemães ou pisaram o solo alemão, desde a Revolução Protestante, Lutero, Kant, Nietzsche, Freud, Marx, quantos revolucionários promoveram o seu erro a partir do solo alemão. Então é um país que sofreu muito também. Não apenas a Rússia espalhou os seus erros pelo mundo, mas também a própria Alemanha. Então não é à toa, né? É claro que há uma conjunção de fatores, mas é importante dizer que sim, nem que seja um cumprimento indireto, é só o que podemos dizer, mas esta apostasia sobre a qual Nossa Senhora fala nessas aparições
de alguma forma, se cumpre na Alemanha e na igreja a partir desse caminho sinodal alemão. Pedro, sobre o tema, eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais para concluirmos a live sobre esse tema. E nessas considerações finais, até mesmo o senhor falar de alguma coisa que faltou para falar nesse vídeo e que nós não tenhamos falado. Não, eu só gostaria de agradecer o convite. É sempre um prazer estar contigo, um amigo aí que Deus me deu recentemente, né? Estamos unidos aí nessa luta pela defesa e pela promoção da fé católica. Integramos centros irmãos aí, o Centro Dom Bosco aqui no Rio de Janeiro, no meu caso, e você aí com todo esse esforço junto a outros bravos fiéis aí de Cachoeira Paulista, na fundação de um centro, de um instituto católico. Inclusive fizemos uma live sobre isso recentemente. Entendo que o assunto é importante, é premente. Aconselho que aqueles que nos assistem agora ou nos assistirão no futuro se aprofundem no tema. Como eu falei, tem 3 vídeos no canal do Centro Dom Bosco a respeito do caminho sinodal. Um vídeo que eu gravei em caráter de denúncia, que deve ter uns 30 minutos. Uma live que o Bruno Mendes conduziu com o Dom Atanásios e o senhor Sepúlveda. E nessa live nós temos ali, é sempre um prazer ouvir não somente o senhor Sepúlveda como Dom Atanásios, e Dom Atanásios é um bispo, né? Um bispo a falar do caminho sinodal, isso é um grande privilégio. E eu dei uma aula, cujo título foi O Reno se derrama no Amazonas, e nessa aula eu falei do caminho sinodal alemão e da ameaça à Igreja do Brasil. Então o recado final que eu gostaria de dar é que as pessoas se aprofundem no assunto e rezem, façam penitência, estudem, mas também ajam, denunciem os erros, combatam os erros e saibam que nós devemos nos compadecer dos nossos irmãos, dos fiéis católicos da Alemanha, mas também devemos entender que aquelas ameaças pairam sobre a Igreja Universal e especificamente sobre a Igreja do Brasil. Nós precisamos estar muito atentos e combater todos esses erros com vigor. Buscar a verdade, promover a verdade, denunciar o erro é dever de todo fiel católico, inclusive de nós, fiéis leigos. Pedro, eu também agradeço ao senhor pela sua participação aqui na live. Um grande amigo também, com quem eu tenho contado muito, para vários conselhos, para as lives, né, também para a ajuda, né, para eu fazer aqui, criar aqui o Centro Santo Afonso de Ligório, em Cachoeira Paulista. E peço que o senhor também conte conosco aqui, conte comigo, conte com o nosso centro, Santo Afonso de Ligório, e que Deus abençoe muito o senhor, a sua família, a sua vida, e Deus abençoe também excessivamente a todos os membros do Centro Dom Bosco. E obrigado mais uma vez pela sua participação e pela sua amizade também. Amém. Eu estou à disposição. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado também a todos que acompanharam a nossa live e que Maria e nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Amém. Um grande abraço. Salve Maria. Salve Maria Santíssima.